como médico, sempre admirei o nascimento de uma criança. Mas, de fato, o nascimento que mais me impressiona é o novo nascimento, nascimento espiritual. E este é o tema do nosso programa de hoje, o novo nascimento. O que significa nascer de novo? Seria uma reencarnação? Seria a pessoa voltar ao ventre materno e nascer novamente? Quais são as consequências do novo nascimento? O que implica na vida do homem ele nascer de novo? Bem, estas são indagações importantes, perguntas fundamentais que nós consideramos, e eu vou conversar com o pastor Josafá dentro de alguns instantes para respondermos, fundamentados na palavra de Deus, respondemos a todas estas indagações e outras também importantes. Portanto, não perca este programa de hoje, convide o seu vizinho, amigo, a sentar-se com você e ouvir, creio eu, da parte de Deus, respostas para estas perguntas tão importantes. E eu oro no início do programa pedindo a Deus que Ele possa realizar em sua vida um novo nascimento. Até já, Deus nos abençoe. O nascimento de uma criança é algo extraordinário que sempre me impressionou. Mas há um nascimento que me impressiona muito mais. Jesus disse: importa-vos nascer de novo. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você precisa desse novo nascimento. Creia, em Jesus você nasce para uma nova vida. Aceite-o hoje. Esta é uma mensagem do Ministério Grande Momento. O novo nascimento é algo extraordinário que é realizado por Deus no homem, levando a uma mudança radical em sua vida. Sua natureza é mudada, seu intelecto, suas emoções, seus sentimentos. O novo nascimento é uma obra de Deus, pela qual o princípio de uma nova vida é implantada no homem, de forma que ele passa a ter uma disposição dominante de tornar-se santo. É uma obra do Espírito Santo que faz o homem se mover em direção ao seu Deus. O novo nascimento é algo requerido pela palavra de Deus. O homem, na sua condição natural, está morto em seus delitos e pecados, e esta condição requer nada menos que uma recuperação da vida. O Senhor Jesus Cristo disse certa vez: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ora, esta declaração do Salvador é absoluta e não deixa lugar para nenhuma exceção. Este é o nosso momento de entrevista com o pastor Josafá Vasconcelos. Um momento agradável, descontraído, onde nós sempre conversamos a respeito daquilo que a Bíblia nos ensina e sempre coisas importantes, necessárias para a nossa vida e especialmente para a sua vida também. Hoje vamos falar sobre o novo nascimento e eu queria iniciar nosso diálogo aqui com o pastor Josafá fazendo exatamente essa pergunta, pastor. Eu não sei quantas pessoas têm conhecimento do que significa nascer de novo. Algumas pessoas acham que nascer de novo, os espíritas dizem isso, seria a reencarnação. E quando nós dizemos assim que é necessário ao homem nascer de novo, alguns acham que, será que o homem tem que voltar ao ventre materno para depois nascer novamente? Então, de fato, o que a Bíblia diz com respeito ao novo nascimento? O que é novo nascimento? Bom dia, querido telespectador. Este é um assunto deveras importante. Novo nascimento. E a pergunta que foi feita é, de fato, importante. O que é novo nascimento? Primeiro eu quero dizer que foi o Senhor Jesus quem falou a respeito deste milagre extraordinário chamado novo nascimento. Em João, no capítulo 3, verso 3, lemos assim: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. No verso 5, respondeu Jesus: em verdade te digo
Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O assunto é por demais importante, porque como você vê no texto, não pode ver o reino de Deus quem não nascer de novo. O que é novo nascimento? Reencarnação? Em absoluto. Jesus diz, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Também a Bíblia diz, ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disto o juízo. Então não há lugar para se ter aqui uma interpretação de que novo nascimento seja reencarnação. Trata-se, isso sim, de um milagre extraordinário do Espírito Santo de Deus, efetuado pelo Espírito Santo de Deus, na vida de um pecador, transformando-o radicalmente de dentro para fora. É um milagre extraordinário. E é bom ressaltar também, quero fazer isso agora, que ninguém nasce de novo pelo seu próprio esforço. Aliás, João capítulo 1, verso 13 diz assim, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Falando do novo nascimento, os quais não nasceram do sangue, não é uma questão hereditária. Você não herda novo nascimento. Nem da vontade da carne, quer dizer, não é um esforço, eu vou nascer de novo pelo seu próprio esforço carnal, força de vontade, não. Nem da vontade do varão, não é um pastor, alguém que vai dizer, eu mando você nascer de novo. Não, mas de Deus. É uma obra misteriosa, extraordinária, poderosa, da graça de Deus no pecador. Então, pastor, é por isso que eu posso dizer que é Deus tirando, digamos assim, o coração de pedra duro do homem, ele dando um novo coração, um coração de carne? Exatamente. Aliás, esta expressão bíblica lá do Velho Testamento, né, em Ezequiel, no capítulo 36, nós lemos assim no verso 26, dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. É um milagre glorioso. O apóstolo Paulo explica na carta aos Efésios, no capítulo 4, o seguinte, no verso 22 em diante, veja, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, é um milagre tão extraordinário que é como se Deus recriasse, fizesse uma nova criatura. O homem passa a ser uma nova criatura através desse milagre extraordinário que o Espírito Santo opera no coração do pecador. Pastor, talvez alguém esteja dizendo assim, mas que coisa boa que acontecesse isso comigo. De fato é uma coisa boa e necessária. Então eu pergunto, o que essas pessoas podem fazer? O que é necessário elas fazerem para terem um novo nascimento? Bom, em primeiro lugar, precisa reconhecer de que é um pecador imprestável e que você não pode ser reformado. Isto é, você não pode se reformar. Deus não faz uma reforma. Deus, ao operar o novo nascimento, faz um novo homem, uma nova criatura. E você precisa reconhecer, então, que é um pecador e que não há conserto para a sua vida, a não ser que você nasça de novo. E por isso, você precisa morrer. O novo nascimento é um milagre que emerge da morte. É a vida nova que surge da morte. Que morte? Morte de você mesmo. Morte do eu. Você precisa morrer para você mesmo. Veja o ensino da palavra de Deus em Lucas, no capítulo 9, verso 23, o Senhor diz isto. Se alguém quer vir após mim, dizia Jesus, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Então, é preciso tomar a cruz e morrer.
A cruz é instrumento de morte. Algumas pessoas dizem assim, a minha cruz é meu filho doente, a minha cruz é meu marido beberrão. Não. A cruz é instrumento de morte. Você precisa tomar a cruz para morrer. Porque o verso 24, que é o verso seguinte, diz assim, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De modo que é preciso morrer para que a vida de Jesus se manifeste no corpo carnal. Isso é muito importante. Na segunda carta aos Coríntios, e eu quero completar isso dizendo como é importante que aconteça esta morte, sua morte na cruz, para que a vida de Jesus se manifeste. Veja, levando, no verso 10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Então, para que a vida de Jesus se manifeste em você, esta nova vida surja em você, é preciso que você assuma a sua morte. E o problema é esse, Manuel. As pessoas não querem morrer. Elas querem assim, viver a vida delas, como acham que devem viver, e também a vida cristã. Elas pensam assim, bem, eu posso servir a Jesus e viver a minha vida. Eu vou tentando fazer as duas coisas. E olha, eu vou dizer uma coisa. O grande problema na vida de muitas pessoas, na vida cristã fracassada de muita gente, é esse. É que não querem morrer, querem viver a sua vida, tomam suas decisões, têm seus próprios planos e querem que Deus abençoe. Nunca morreram, e então também nunca nasceram de novo. Por isso são escravos do pecado, de práticas pecaminosas, vivem uma vida cristã que é uma vergonha. Infelizmente, falta novo nascimento. Então, pastor, seria fazer Jesus Cristo como Senhor da sua vida, Rei da sua vida, e você súdito, posso dizer assim? Exatamente. E cumprindo com as exigências do rei? Quando você assume a sua morte, você está renunciando à sua vida, para que o senhorio de Jesus se manifeste. Então, é morrer. Esse é o primeiro passo, viu, Manuel? É preciso aprender a morrer, assumir a sua morte. Morte para você mesmo, morte para o pecado, morte para o mundo. Enquanto não acontecer isso, não vai surgir ou se manifestar este poderoso novo nascimento na vida de uma pessoa. E além do mais, é preciso fazer uma entrega total de toda a sua vida a Jesus. Uma rendição total. Essa história de viver a vida cristã com as pessoas não querendo abrir mão de nada, não querem renunciar a nada. E pensam assim, eu já aceitei a Jesus, eu estou perdoado dos meus pecados, e no final tudo vai dar certo, eu vou ser salvo. Não vai, não. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Isso é muito claro nas Escrituras. Lembre-se, por exemplo, do jovem rico. Você lembra desse texto, não é? O jovem rico, ele aproximou-se de Jesus. E então, ele disse, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E era um moço religioso, mano. Ele conhecia os mandamentos, ele sabia, provavelmente ele deveria ser fariseu. Era sincero? Sincero. Mas o que foi que Jesus disse para ele? Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres, vem e segue-me e terás um tesouro nos céus. Qual era o problema daquele moço? Riqueza? Deus é contra a riqueza? Não. O problema daquele moço é que o seu coração estava dividido. Deus não aceita coração dividido. Ele diz, filho meu, dá-me o teu coração. É preciso destituir-se de tudo o que disputa o seu coração com Jesus. Porque coração dividido, parcialidade de coração, Deus não aceita. E olha, eu vou dizer uma coisa. Você que está me ouvindo aí, presta atenção. Talvez você pense que esse texto diz respeito aos ricos e que você não tem nenhuma propriedade. Engana-se. Você está cheio de propriedades. Coisinhas preciosas para você, que você não abre mão e que seu coração está nelas. Não, querido, é para você esta palavra de Jesus. Vai,
vende tudo que tem. Abra mão, renuncie tudo. Vem e segue-me. Pastor, eu sei que muitas pessoas que não são crentes, mas também pessoas que frequentam igrejas, que se dizem crentes, estão nos assistindo agora. E talvez estejam pensando assim: como é que eu posso saber se eu sou um nascido de novo? Boa pergunta. E a Bíblia tem a resposta. Eu quero aconselhar vocês todos a que leiam a primeira carta de João. Ela foi escrita exatamente para deixar bem claro, para que não haja dúvida quanto a quem nasceu e quem não nasceu. E o verso que eu escolheria, de modo especial, está em 1 João, capítulo 3, verso 9, diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Está aqui muito claro. Você quer saber se nasceu de novo? Então, se você não tem prática de pecado, quer dizer, não é dominado por nenhuma prática de pecado, você nasceu de novo. Mas se você tem prática de pecado, pecados que você não consegue se libertar, então falta acontecer um novo nascimento na sua vida. A Bíblia não ensina impecabilidade, não. Mas o que a palavra de Deus deixa bem claro é que aquele que tem prática de pecado ainda não nasceu de novo. Mas o crente pode pecar, quer dizer, não é que ele deve pecar, mas ele não consegue deixar de ser pecador. Seria isso? Sim, é verdade. A Bíblia diz: se dissermos que não temos pecado, fazemos a Deus mentiroso e a sua verdade não está em nós. João escreveu a sua primeira carta também dizendo no capítulo 2: filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se todavia pecamos, de modo que está em nós esta contingência de levarmos este corpo do pecado e da morte até o final, quando seremos revestidos de incorruptibilidade. Então, a doutrina da impecabilidade não é bíblica, mas o novo nascimento nos dá a condição de vivermos uma vida santa, irrepreensível, liberta de prática de pecado. Isso tem que ficar bem claro. Obrigado, pastor. Nós voltamos daqui a alguns instantes. Bem, querido, nós estamos tratando de um assunto tão extraordinário que diz respeito ao destino eterno da sua alma. Novo nascimento. Jesus disse em João capítulo 3, verso 3: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A palavra de Deus não está falando simplesmente que você precisa tão somente acreditar em algumas coisas a respeito de Jesus, acreditar em Jesus, acreditar em Deus. Não. A palavra está falando que é necessário nascer de novo e que sem este milagre extraordinário você jamais haverá de ver o reino de Deus. Não basta ser religioso. Nicodemos o era. É preciso nascer de novo. Você já nasceu de novo. Você pode dizer de sã consciência que já experimentou um verdadeiro novo nascimento na sua vida? Como está a sua vida? Como você tem vivido a sua vida diante de Deus? Não, querido. Se você não nasceu de novo, não basta acreditar em Deus. Não basta confessar que crê em Jesus. Você precisa experimentar um verdadeiro novo nascimento. E como é que você pode experimentar verdadeiro novo nascimento? Arrependendo-se dos seus pecados, virando as costas para o mundo, abominando o pecado na sua vida, deixando a vida que você tem levado, de namoro com o mundo. Infiéis, diz a Bíblia, não sabeis que a amizade com o mundo se constitui em inimizade contra Deus? Arrependei-vos. Sem arrependimento não haverá novo nascimento nunca. Mas a Bíblia também fala que é preciso morrer. Você precisa morrer
para você mesmo. Você precisa abrir mão do controle da sua vida, sair do trono e deixar o Senhor Jesus Cristo se assentar no trono como Senhor e Rei da sua vida. Enquanto você estiver preservando a sua vida, controlando a sua vida, não haverá novo nascimento, porque a vida nova é a vida que nasce da morte. Só haverá novo nascimento quando você experimentar morrer para você mesmo, para o mundo, morrer para o pecado. Quando isso acontecer, quando de fato você morrer, então você há de experimentar a nova vida. Sabe o que Jesus disse? Ele disse: se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Você precisa morrer, perder a sua vida e depositar a sua fé em Jesus Cristo, fazendo uma entrega total e incondicional, uma rendição total. Assumir o ônus, o custo do que significa seguir a Jesus. Não, essa vida cristã leviana, fácil, fagueira, não em absoluto representa a verdadeira vida cristã. Novo nascimento significa dor de parto, significa renúncia, rendição total e obediência incondicional ao Senhor Jesus Cristo e aos seus mandamentos. Você não gostaria de se prostrar, render-se aos pés do Senhor e clamar por um verdadeiro novo nascimento na sua vida? Então dobre os seus joelhos comigo. Vamos orar. Vamos buscar este novo nascimento precioso, sem o qual ninguém poderá ver o reino de Deus. Senhor, ó Deus, nós estamos diante de Ti, Senhor. Eu sei que muitos estão prostrados agora, contritos no coração, reconhecendo que de fato nunca experimentaram um verdadeiro novo nascimento. Vidas cheias de práticas de pecado, vidas que não morreram, egoístas. Ó Senhor, tem misericórdia agora. Que Teu Espírito Santo esteja trabalhando, de modo a convencer cada um do seu pecado, da sua situação miserável. Ó Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja levando cada um à cruz, a fim de morrerem para si mesmos, entregarem suas vidas inteiramente ao Senhor. Tem misericórdia. Jesus, entra nesses corações, reina, assenta-te no trono, governa, sê Tu o Senhor e o Salvador destas vidas. Em nome do Senhor Jesus oramos. Amém. Disse Jesus: eu sou a luz do mundo. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas lembre-se, ele também disse: quem me segue não andará em trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Venha, deixe as trevas, siga Jesus. Esta é uma mensagem do Ministério Grande Momento. Esta foi a nossa mensagem de hoje, amigo telespectador. Um novo nascimento, um ato exclusivo de Deus na vida do homem pecador. Portanto, quebrante-se diante dele, ajoelhe-se, confesse os seus pecados e clame pela misericórdia de Deus para que ele possa dar-lhe um novo nascimento, uma mudança de vida, regeneração no seu coração. Se Deus permitir, voltaremos na próxima semana para, mais uma vez, apresentar este programa, Um Grande Momento, que é um programa que apresenta sempre Jesus Cristo como Salvador do homem. Até lá, Deus o abençoe.